E aí, turma, tudo bem? Voltando com mais um episódio do Varejo Cast, convida direto da 32ª Matercom. Estamos aqui falando, ontem eu deixei uma curiosidade, mas a gente está aqui no litoral norte de Salvador, quer dizer, na verdade da Bahia, estamos na Praia do Forte, né, num ambiente muito bacana, enquanto a gente está aqui, nossa super estrutura aqui atrás, 32 câmeras, como vocês veem, os cortes assim maravilhosos. E lá na praia rolando festa e os três preferiram vir aqui para cá do que tá lá tomando cerveja. Eu também faria a mesma coisa. Muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui para bater esse papo. A gente tem um papo sobre os desafios da distribuição e eu tenho três personagens maravilhosos que estão aqui com a gente que vão nos falar e nos ensinar um pouco aí sobre esse tema que é desafiador aqui no nosso Brasil, né? Um país, todo mundo fala, continental. Muito obrigado por estarem aqui com a gente e gostaria que vocês se apresentassem, empresa, nome aqui para a nossa audiência. Me chamo Lucas, sou diretor comercial de marketing da Pado, uma indústria que o ano que vem completa 90 anos, extremamente tradicional. Todos conhecem pelo cadeado, sim, mas de fato nós somos uma distribuidora de segurança residencial. Então a gente tem mais do que aquelas fechaduras eletrônica, fechadura mecânica, e a gente está avançando para outras soluções, né? O nosso core solução de segurança, a gente tem focado muito nesse caminho, né, de progresso da empresa. E é bacana ver as empresas expandindo assim o horizonte, né? É legal quando você sai de cadeado para segurança, né, domiciliar, né? Isso E a Pato saiu de ferradura de cavalo. Nossa, depois cadeado. Então ela, desde o início, sempre promoveu segurança. Então você está no propósito desde o nascimento. Espetacular. Adriano, gestor comercial do grupo Dimacol, no material de construção. Atuamos aqui na Bahia, Sergipe, norte de Minas, Espírito Santo, Piauí. Estamos aí para bater um papo com você. Tenho 19 anos de casa. Comecei na Dimacol aí como ajudante geral, gerente de loja dos varejos, supervisão diária, gerente de compras e agora na parte comercial aí, colocando aí 290 representantes aí, distribuindo em mais de 14 mil itens. Então, vamos aí bater um papinho aí para ver esses desafios que o atacado aí enfrenta aí nesse mercado aí. Bacana. Edgar. Bom dia, obrigado aí. Eu sou o Edgar, superintendente de vendas da Mohawk, marcas Eliane, Elizabeth, Deportiles. Eu faço a gestão norte e nordeste, né, da superintendência de vendas. A Mohawk, ela tem hoje no Brasil 3 polos produtivos, um em Santa Catarina, outro aqui onde é que a gente está na Bahia, Camaçari, aqui pertinho, e temos mais um polo produtivo em João Pessoa aí para atender o mercado. Interessante, Edgar. Você falou aí, Eliane Elizabeth, me remeteu a 1990 mais ou menos. Você ia fazer obra? O piso era Eliane ou Elizabeth, né? Então é muito bacana. Não sabia que a Mohawk era o guarda-chuva dessas chuvas. São marcas muito tradicionais. A Eliane com seus 60 anos, Elizabeth com 40 aqui, origem na... E pra gente no Nordeste são muito fortes, marcas muito fortes. Exatamente. Bacana. Há 19 anos atrás, quando eu comecei no varejo, praticamente só existiam 2 marcas de piso, né? A Eliane Elizabeth e a Jotoco. Aí a Jotoco saiu do mercado e Eliane Elizabeth. E a coisa aí no ramo aí. Quando a gente falava de referência de pisos, a gente sempre falava dos dois. Não, a gente tem grandes referências aqui, né? Muito bom, muito bom. Vamos começar então, Edgar. Vamos começar contigo. O tema do nosso papo é desafios da distribuição. Qual é o maior desafio? Existem vários desafios, né? Acho que não tem o maior, né? O que a gente vê assim quando fala em indústria, quando fala em varejo, é a resiliência que a gente tem no mercado, né? O mercado oscila, o nosso desafio é permanecer trabalhando com melhoria contínua, trazendo produtividade, trazendo eficiência, trazendo um produto melhor para o consumidor, né? Então o desafio é ao longo do tempo você passar pelas oscilações que o mercado te traz, você crescer e entregar algo melhor. Pontualiza dessa forma. Muito bom. Adriano? Rapaz, hoje, para o atacado, hoje, para a distribuição, uma das maiores dificuldades hoje que a gente enfrenta e desafio é a logística. A logística hoje ela é uma referência. A questão do imediatismo das pessoas hoje chegou num ponto assustador que antes, eu falei há 15 anos atrás, você fazia uma entrega com 15 dias, 16 dias, o cara tava ok, com que
Hoje, 3 dias depois do pedido pronto, o cara já tá perguntando cadê minha entrega. E sabemos hoje como é que é a malha viária hoje no Brasil, a dificuldade que enfrenta. É um desafio constante e quando a evolução dos outros atacados é sempre buscar melhorias e rapidez na entrega, então a gente tem um gargalo, eu posso falar um pouco pela Dimacol, a gente está geolocalizado, não tão ponto estratégico, mas mesmo assim a gente investe muito na questão da logística, porque acreditamos que um dos maiores desafios é chegar a mercadoria mais rápido no cliente. O cliente não quer estocar mais. O cliente não quer estocar mais, o cliente quer a rapidez do produto, ele quer que você seja o estoque dele. Exato. Ele quer trabalhar exclusivamente com isso. Ele faz uma venda casada lá com você e já quer... É quase um dropship, né? Isso, cara. Isso é um desafio constante que a gente tem. E aí vem os desafios grandes, com pessoas que também... Aí você vai... Hoje, na atualidade, hoje em dia, classes de motoristas hoje não é tão simples, porque o cara também não quer ficar tão longe da casa dele. Inclusive, eu tenho visto a dificuldade de contratação de motoristas. Muito. E hoje, para você renovar esse quadro é muito complicado. O nosso RH hoje ele tem uma dificuldade, faz um trabalho dentro da empresa mesmo para que pessoas queiram virar motorista, porque para vir de fora é muito complicado. Então, eu acho que um desafio primordial hoje é a questão da logística. Até complementando, né? Eu acho que o desafio maior, de fato, é ter o produto na hora certa, no lugar certo e na quantidade certa. Isso. Então, de fato, quando eu acompanhando a nível nacional os outros atacados, é uma dificuldade de todos, né? Nossa dificuldade lá de Macol. Você vê muitos trabalhando planejamento para ceder mais um. Comprou hoje e recebe amanhã. Então, de fato, por quê? Que eu vejo, né? Também o atacado não concorre mais só com os atacadistas, o varejo, a marketplace, que entrega também de forma muito rápida. Então, o diferencial do serviço, até a gente sempre comenta, né? Quando visita os parceiros atacadistas, para mim, olhando os parceiros atacadistas, eles são um agente logístico e uma instituição financeira. Olha o desafio. Olha o desafio. Eles são agente logístico e uma instituição financeira, porque eles financiam também muitos clientes do varejo. A gente está falando do mercado que tem mais de 160 mil materiais de construção, né? Então é extremamente imenso, né? Muito extremamente capilarizado, e que 70% dele tem de 0 a 4 funcionários. São pequenas lojas. Então, a questão de não investir, ter esse investimento em estoque, para ele é fundamental. Fluxo de caixa é fundamental. Capital de giro, né? Aí que, desculpa, não te cortando, aí é onde é que tem o desafio. O cara quer rápido, o cara quer receber rápido. E aí vai um ponto, aliás, 2 pontos. Acho que você trouxe um elemento interessante, Lucas, que é o cara que está acostumado a comprar em outros lugares, outros produtos, não tem nada a ver com o Matcom, certo? Isso. Mas ele não tem como não comparar. O cara, eu tô comprando na Amazon e tô recebendo em um dia, na minha casa. Né? Eu tô comprando na Magazine Luiza, às vezes eu recebo no mesmo dia. Eu tô falando em cidades como é que eu moro, por exemplo, Natal. E aí ele olha pro Matcom e diz, como é que esse cara tá me entregando em 15, né? Porque o cliente dele também tem essa experiência com esses marketplaces e fica exigindo. A pergunta que eu trago pra gente aqui dialogar é, o que na visão de vocês, o varejista aponta, precisa evoluir para ajudar também o processo da distribuição? Eu acredito que dados, informação. Eu vejo que nosso mercado ainda, de forma geral, ele é pouco digitalizado. Tá? Então, as indústrias até têm, e o atacado até tem bastante dados para trabalhar, mas ainda não são, não existe integração, né? Como o supermercadista, que a indústria está conectada no supermercado, sabe exatamente como está acontecendo o sellout. No material de construção não tem essa conexão, não existe essa integração. Tem esse paradigma que a gente ainda não quebrou, né, que é um processo de maturidade. E o varejo, quando você vai para essas pequenas lojas, são um pouco profissionalizados. Então, às vezes, o dono ali, ele faz o financeiro, ele vende, ele compra, e muitas das vezes ele não tem nenhum controle de estoque. Então, a informação para a gente é crucial, porque é a frase, né, de tal produto na hora certa, no lugar certo, quantidade certa. Mas ele não tem esse controle para trazer essa facilidade de previsão de necessidade, né, de controle de estoque. Fazer a visibilidade, a predição. Na predição, isso não acontece. Então, eu acredito que hoje
Então, esse processo de digitalização, até a IA vai contribuir muito com isso. Mas para ela contribuir, esses dados têm que estar qualificados e construídos. E até antes de continuar com o Edgar e com o Adriano, ontem a gente teve uma entrevista aqui interessante e a indústria que estava aqui, ela disse assim, olha, eu tenho clientes que eles me deixam acessar o estoque, eu faço a gestão do estoque. Vocês também têm essa situação e isso seria uma forma de melhorar, por exemplo, essa Com relação? certeza. Eu tenho alguns que fazem isso e eu percebo que o processo de crescimento, né, e assertividade de entrega, ele é muito mais homogêneo. Né? Acontece muito mais qualidade. Você não tendo essa visão, a gente sempre está sentado com as cartas do baralho sempre viradas. Né? Então você não tem essa facilidade de dados para tomar as decisões de fato corretas de volume, etc. Edgar. A gente, para alguns clientes também, a gente conseguiu desenvolver o que a gente chama de logística colaborativa. Então, Excelente. o cliente passa informações de sellout e você consegue aumentar essa previsibilidade, podendo evitar uma ruptura e assim desenvolver o trabalho. Esse processo de digitalização, né, ele vai ser importante, né, porque às vezes hoje você olha muito para o retrovisor, né, e daqui a pouco você startou um pico de consumo e você, para sentir isso, você tem um delay, né. Então, com a IA, com o desenvolvimento da digitalização, a gente pode ser mais veloz, né. Então, esse é um caminho que vai acontecendo, né. Que à medida que o tempo passa, você vai conseguir ampliar, né, e deixar o setor mais digitalizado. E para o atacado? Para o atacado é um pouco mais desafiador. Hoje, por exemplo, minha gama de positivação no mês é mais 13 mil clientes. Então, a gente já faz um trabalho mais voltado para o representante. Certo. Para ele, Então a gestão depende muito o dele. representante. O representante aí é visitar 2, 3 vezes por semana o cliente, não deixar ter uma afinidade, isso que vocês estão falando aí, de tentar entrar dentro do estoque do cliente. É o representante que tem que faz esse papel para o atacado, ele ter essa confiança do cliente, deixar o cliente entrar lá dentro, ver como está, conversar, criar uma afinidade para antecipar pedidos. Esse produto seu aqui só tem 2, vamos colocar mais 3, 4 aí para a gente não... Então, essa sintonia, o representante ele tem que estar muito constante. Então, o representante hoje, dentro do nosso grupo, ele tem um papel fundamental nessa questão de facilitar a questão da comunicação do campo com o CD. Então, isso ajuda nós a tomar a nossa estratégia, melhorar a nossa questão de logística e diminuir os impactos que o atacado está atrasando, sua entrega não é regular. O desafio também do representante hoje no mercado, o cara tem medo de falar para o cliente que vai chegar em 4, 5, 6 dias, aí vai chegar que não chega depois de amanhã. Ele sabe na cabeça dele que não chega depois de amanhã. Então, quando o cliente sabe, vai chegar com 5 dias, então ele já se prepara, ele não vai irritar com o preço. Não vai te ligar, não vai te ligar, não vai entrar lá no site de reclamação. Então, a gente trabalha muito essa questão do representante, sempre fala a verdade do cliente, sempre está orientando o cliente a ter uma gestão de estoque mais saudável. Não conseguimos chegar nesse nível aí que tanto o Edgar quanto o Lucas tem para a gente ter uma sintonia. É 13.500 positivando por mês e aí que você falou, é cliente que tem às vezes só 2 funcionários, ele é a esposa. Sim, a gama de cliente nossa é esse. É um cara que não tem sistema, é tudo ainda na base do papel, então ele não tem sistema. O pedido dele é tudo no olho, ele olha a partilheira dele e vê o que tá faltando, ou então anota o que o cliente pediu. Então, a gente trabalha muito essa questão do representante tá bem conectado com o cliente. Bom, a gente falou agora, tá ponto. Agora vamos falar da gente, né? Como indústria, como atacado. O Edgar falou uma coisa interessante que às vezes na ponta acontece por falta de planejamento dele, e você também trouxe isso, Lucas. E o tempo de resposta da indústria, como é que ele está em relação a essas demandas de última hora? Porque normalmente você tem que mexer uma engrenagem que é muito pesada para responder o mais rápido possível. Da parte da indústria, e do atacado, o que é que precisa ser feito também para azeitar essa relação? Eu vejo que não vou fugir disso, tá? É o dados de digitalização. A gente também trabalha com representante e o contato que a indústria tem, não sei se no seu caso lá também, mas a grande maioria sempre tem esse intermediador, representante. Então, por exemplo, eu lanço um produto hoje. Quem que é o canal de comunicação desse lançamento? O representante.
Então, todo o contato é sobre ele. Então, esse delay acontece muitas vezes por conta disso. Vamos pegar um representante que vai fazer uma rota aqui na Bahia. Ele visita o cliente a cada 20 dias. Então, se ele não visitou naquele mesmo momento do ciclo, perdeu o ciclo de visita, visitou outro, ao concorrente que tirou o pedido. Ele que conseguiu fazer aquela reposição. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem um sistema, o Salesforce, e também agora a gente acabou de lançar uma plataforma B2B, onde a gente está subindo os clientes para dentro da plataforma. Para quê? Porque eu quero que a indústria tenha a conexão direta com o cliente e o cliente também tenha a oportunidade de fazer compra direta, tá? Então, o representante, eu vejo que o modelo dele tem que mudar um pouco o mindset. Não só da tirada de pedido, que é cultural. Ele chega lá, ele já tem um relacionamento de 30 anos que ele atende, ele entra no estoque do cliente, olha, anota no papelzinho e implanta. Você pode dar o melhor sistema para ele vai fazer do mesmo jeito. Ele tem que começar a ter um trabalho mais construtivo, né, entendendo essas tecnologias que estão vindo, que a gente tem focado muito em treinamento com os representantes, né, e trazendo um pouco dessa mentalidade, porque sem os dados a gente de fato não consegue ter as decisões rápidas, né, que a gente precisa. Então, muitas das vezes a gente acaba... Eu visitei um cliente aqui, vou dar um exemplo. Eu tive um contato com um cliente hoje aqui. Da piscina ontem? Ontem na piscina. A gente estava conversando e eu tive uma conversa com ele, eu como diretor, que eu tive uma conversa com ele há 6 meses atrás. Era o mesmo assunto. Aí eu até estava discutindo com o meu gerente nacional. Falei, cara, como que a gente consegue garantir que tudo aquilo que a gente conversou, o nosso vendedor representante vai efetuar já em seguida? Eu conversei sobre o mesmo assunto. 6 meses é muito. Então não dá. Hoje em dia, 6 meses é Muito, você perdeu. Vocês deram o exemplo, você está guardando um WhatsApp de... Isso, há 6 meses. Há 6 meses. Então, assim, essa agilidade, essa velocidade, ela precisa vir através de dados e plataforma. Então, existe, por parte, eu vejo, pelo menos do meu time, de representante de forma geral, ainda essa barreira de não preencher um CRM, de não entender que essas plataformas vêm para somar e ajudar ele no dia a dia. Porque ele consegue ser mais consultivo, cliente que ele não precisa ver, que é mais distante, ele mesmo consegue fazer um pedido, mandar um carrinho pronto para ele. Então, melhorando esses atendimentos. A gente vive uma era que o atendimento, a jornada do cliente é personalizada. Sim. Certo? E a gente tem até um exemplo, né? E as indústrias, de forma geral, a gente trabalha para isso. Ver a nossa jornada do cliente de forma separada. Então, no pós-venda, ele está me vendo de um jeito, e na venda ele tá vendo do outro. Então, às vezes eu tô com um problema lá de logística, de pós-vendas, e o vendedor tá visitando para vender. Ele não tá tendo a mesma informação. Ou seja, ele tá indo lá não é para uma solução, é para encontrar mais problema, né? E ele chega lá e não tá nem sabendo. Então, o problema dessas questões de dados, a gente precisa evoluir nisso. Eu tenho até um exemplo, eu tava uma operadora, passei o dia inteiro sem internet, ligando pós-venda na minha casa, e nada, não resolvia. Aí eu consegui entrar no aplicativo, me atenderam lá, um chat bem simples, e fiz uma agenda da visita. Aí me ligaram, tá vindo pro aeroporto, me ligaram 6 horas da tarde, eu olhei, atendi, você tá satisfeito? Porque eu dei meu celular da Vivo. Eu sou da Claro, eu tô ligando pra saber se você tá satisfeito com a Vivo. Eu falei, bom demais aí. Eu falei assim, me desculpa, nesse momento eu tô insatisfeito com vocês. Então, todas, de forma geral, as empresas precisam começar a entender a jornada do cliente como um só, né? E unificar, ter essa visão 360 graus. Então, a gente não vai fugir de dados, a gente precisa evoluir com isso. A gente tem muita informação, mas de forma desconectada. Sim. Então, a gente precisa ter... Hoje você tem informação, por estar desconectada não tem dados. Não tem dados, exatamente. Consolidar, hein? Consolidar. Os pontos de contato com o cliente são vários. O representante, Exato. o pós-venda, É o treino. logística, é o cliente que foi coletar na tua indústria. Pô, ele quer uma coleta rápida, né? Ele Sim. não quer deixar o caminhão dele lá o dia inteiro. Então, esses pontos de contato eles são importantes para o cliente. E essa consolidação da informação, o se alimentou, ela é fundamental para a evolução, né? Pô, ele tem que gerenciar bem, tem que estar sabendo, ou representante, tudo que está acontecendo naquele momento. Está com um desafio, está com uma dificuldade, ele precisa de um produto. E para a indústria se organizar na sua produção, hoje nossa empresa tem um mix bem extenso, né? Então você imagina colocar tudo isso em produção, ter
um estoque saudável na indústria, que também você possa atender o cliente, se der um pico de consumo, não faltar produto, você tem que ter informação. Esse é o básico. Então a gente vai ter um processo de avanço aí. Isso vai ser fundamental para a eficiência, como eu comentei no início, né? Para ser a cadeia ser mais eficiente, né? A informação vai ser... Boa. Isso aí o que o atacado está fazendo, a Dimacol está fazendo. É não deixar a informação só na mão do representante. A gente está fazendo um trabalho lá, informatizando, criando plataformas, justamente para que não seja apenas o representante que seja proprietário da informação. O proprietário da informação. Que geralmente o representante só vai dar a versão dele. Não tem jeito, o representante pode ter até feito algo que deixou o cliente descontente, mas ele vai contar a versão dele. Então a gente está tentando lá e está bem evoluído e já está dando resultado, é que a proximidade do canal do atacado junto direto com o cliente, gestão técnica. Então aí as tomadas de decisões nossas são mais rápidas, tratar a situação é mais assertiva, a gente consegue entender qual é a dor, para que a gente consiga se organizar dentro da nossa casa para que flua o fluxo normal, porque a gente não pode deixar aquilo que eu concordo, a gente não pode deixar a informação apenas em uma mão. Então, esse canal que a gente busca fazer é investir em CRM, em plataforma de BI, para a gente estar com os dados na mão. Sim. Como o Edgar falou, consolidar os dados. Consolidar os dados. Porque quando a gente está com os dados na mão, até mesmo quando a gente vai tratar um representante, por que as vendas dele estão caindo, por que o cliente naquela regional não está legal, não está performante, e aí você começa a mapear. E aí, não é porque a nossa logística não está legal, é porque o concorrente entrou mais forte dentro da atuando. Então, isso são dados, informações. E aí eu acho que essa Matercon desse ano ela veio para dar uma revolucionária naquele processo. Fiquei encantado tanto com a sua palestra de ontem quanto do colega, que ele fez abrir a mente português. Se a gente não evoluir, o marketplace vai engolir, porque a comparação que você está falando que ele faz é constante. Pô, eu comprei uma televisão, às vezes entrega mais rápido do que o cara da própria cidade, cara. Então, essa velocidade e as comparações. E o sarrafo deu uma... Subiu. Muito bom. Pessoal, assim a gente termina esse papo. Na moral, foi muito bom de verdade. Aprendi muito aí sobre os desafios dessa área que é tão necessária, né? E que tem grandes desafios aí pra frente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, Edgar na Monrock. Que bom saber, Eliane, Elizabeth, meu amigo Adriano, grande jogador de beach tênis, né? Daquela cidade maravilhosa que é Caculé. E meu amigo Lucas aqui também, cara. Prazerzaço aqui estar com você, também sou consumidor da Padre, então muito bacana. Conhecer as pessoas por trás das marcas é sempre muito bom, tá? Então obrigado aí por esse papo massa, valeu. Legal. Eu que agradeço a presença de todos aí, por ter convidado a Dimacol. Eu sinto privilegiado de estar aqui do lado aqui, só aprendendo, e você diferenciar o Concum aí. Obrigado. São seus olhos. Turma, se a gente encerra mais um episódio diretamente aqui da 32ª Matercon, se liga aí que vem mais conteúdo massa como esse que a gente acabou de fazer aqui.